Fala meus manos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou ensinar vocês como construir bíceps gigantes. Porém, eu não vou mostrar pra vocês aqui nenhum exercício milagroso, mirabolante, né, que vai fazer mágica aí pro seu braço, pro seu bíceps. Eu vou ensinar vocês a treinar bíceps da maneira mais eficaz possível, extraindo o máximo de resultados do seu treino. Calma, não fecha o vídeo. Muitos de vocês acham que sabe treinar. Eu já faço lá o treino que meu professor me passa, não sei o que. Tudo bem, você pode fazer os movimentos certos, você pode fazer, né, um exercício bacana e eficaz e tudo mais. Porém, existem alguns ajustes, algumas coisas que você deve pensar enquanto você está fazendo o exercício para com que você consiga isolar melhor o seu bíceps, ou simplesmente fazer uma seleção de exercícios um pouco mais inteligente para com que você consiga isolar melhor as partes do bíceps que você precisa melhorar. Por que eu falo partes do bíceps, né? Porque bíceps B2, duas cabeças. O bíceps tem duas cabeças e elas têm origens diferentes. Então isso muda um pouco a ação de cada uma, né? A gente consegue isolar um pouco mais uma cabeça ou outra, dependendo da angulação e do exercício que a gente está fazendo. E primeiro de tudo, acho que a coisa mais importante que muitos iniciantes não desenvolveram ainda é a conexão mente-músculo. Por que eu falo isso? Nossa, baboseira, cara, isso daí não tem nada a ver, é só treinar, só puxar peso, não sei o que. Beleza, sim, puxar peso é importante, colocar carga é importante, porém um estudo até feito com treino de bíceps mostrou que quando o indivíduo que está treinando bíceps pensa em espremer o músculo, ao invés de mover a carga, só levantar o peso, ele consegue mais hipertrofia. Nesse estudo, os cientistas falavam para os indivíduos enquanto eles treinavam o bíceps uma das duas coisas: ou espreme o músculo ou mova a carga, né? Que nem você fala pro seu amigo quando ele tá fazendo supino: mano, vamos pra cima, vai, você consegue, não sei o que. Em vez de você falar assim: cara, espreme o peito, né? Isso muda bastante a contração do exercício. Por quê? Vou explicar pra vocês. Uma das ações do bíceps, né, é a flexão de cotovelo. Então olha só, aqui no final seria a contração máxima, o pico de contração do bíceps. E olha só como é que tá meu bíceps. Agora, olha só. Agora eu tô espremendo o bíceps. É claro, não tem carga aqui e tudo mais. Porém, quando você tá fazendo exercício, você tem que fazer isso também. Você tem que pensar em espremer o máximo sempre e não simplesmente só fazer o movimento. Até mesmo porque muitos de vocês usam pesos mais leves do que deveriam. E aí você realmente não vai conseguir ter a contração máxima se você não estiver pensando em espremer um músculo. Tá, esse é o primeiro passo, é a primeira dica, uma das mais importantes para qualquer treino. Mas é assim que você vai conseguir mais resultados e mais tamanho no seu braço. Quando a gente tá falando em crescer o músculo, em hipertrofia, a gente tá pensando em isolar o máximo o músculo-alvo e ter uma contração máxima dele. Quando a gente está falando em força, a gente quer mover a carga, então a gente quer usar mais músculos sinergistas, a gente não está pensando tanto no músculo em si, e sim pegar e fazer com que o movimento seja realizado. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar um treino bem bacana para vocês, com vários ajustes que vai fazer com que você isole o máximo o bíceps, tá? E não use mais outros músculos sinergistas. É claro que às vezes algum exercício ou outro você vai usar, mas às vezes depende da angulação, da ação do bíceps que você está priorizando, você consegue isolar mais uma cabeça ou outra também. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente monta um treino de bíceps, tá? Então vamos lá, próxima dica. A próxima dica é sobre a curva de força. O que é a curva de força? É simplesmente qual fase do movimento é mais difícil. Pode ser no começo do movimento, no meio do movimento ou no final do movimento. Então, dependendo do exercício que a gente vai fazer, a gente vai ter uma curva de força diferente. Se a gente conseguir trabalhar as três curvas de força, né, a do começo, meio e fim, a gente vai ter um treino mais eficaz, dando um estímulo mais completo pro bíceps, tá? Isso que eu tô falando é desse movimento aqui. Por quê? Porque o bíceps trabalha na articulação do cotovelo, que é uma articulação de dobradiça. Então, é mais ou menos só esse movimento que a gente tem, e todo exercício de bíceps vai ser mais ou menos uma variação da rosca. Então, no começo da rosca pode ser mais difícil, no meio ou no final. Eu vou mostrar para vocês qual exercício você deve fazer para conseguir trabalhar a curva de força completa. Então, próxima dica. A próxima e última dica antes da gente ir pro treino, e é onde eu vou mostrar para vocês os ajustes, é sobre as funções, as ações do bíceps. Quando a gente consegue entender a ação de cada músculo, a gente consegue ter um treino muito mais eficaz, porque a gente entende que movimento que a gente deve fazer e como a gente deve fazer o movimento para conseguir ter uma contração máxima, tá? Então, olha só, o bíceps tem três ações, que é a flexão de ombro, a flexão de cotovelo, como eu já falei, e também a supinação do braço. Se você consegue unir essas três ações num único movimento, você consegue ter uma contração mais eficaz. Porém, se você tentar tirar uma das ações, você pode conseguir isolar mais uma parte do bíceps ou outra. Então também a gente tem que levar em consideração isso. Mas a gente vai começar com exercícios mais sobrecarga, unindo as três ações, para começar já o treino dando uma pancada boa no bíceps, trabalhando ele por completo. E lembrando de vocês de apenas um detalhe: a flexão de cotovelo, né, que o pessoal acha que é a ação principal do bíceps, e que realmente é, o músculo primário dessa ação na verdade não é o bíceps, é o braquial. Então o braquial também é muito importante para você ter um braço grande, principalmente quando a gente olha para você de frente, tá? Você vai ter um braço mais grosso, mais volumoso. O
braquial, cara, ele pode até ajudar a empurrar um pouco mais seu bíceps para parecer que ele seja um pouco maior. E eu falo isso porque ele não é um músculo superficial como o bíceps é. Então, lembre também de trabalhar bastante o braquial. E como você pode trabalhar o braquial tirando algumas ações do bíceps, como a supinação do braço. Simplesmente você pode fazer uma rosca martelo, tá? Para trabalhar um pouco mais o braquial. Mas é claro também que existem outros exercícios que a gente pode usar, mas vamos começar aqui no treino que eu vou explicar tudo para vocês. Então, como eu falei, primeiro exercício, a gente vai unir as 3 ações. E esse exercício é um exercício não muito convencional, não muito tradicional, vai tirar você um pouco da sua zona de conforto, mas é um exercício muito bom, eu gosto bastante e vai dar uma sobrecarga bem grande no seu bíceps, que é a barra fixa supinada. Ah, mas a barra fixa trabalha costas, Caio, eu não vou trabalhar o máximo do meu bíceps. Sim, trabalha um pouco de costas, porém, se você faz alguns ajustes, você consegue isolar mais o bíceps. Então, primeiro estudo, aonde que eu devo segurar na barra para ter uma contração máxima do bíceps? Pensa na posição anatômica. A posição anatômica vai mostrar para vocês que o antebraço tem uma leve angulação para fora, tá? Porque isso é, na verdade, muito inteligente do nosso corpo, porque se a gente estivesse carregando alguma coisa, né, a gente não ia ficar batendo essa coisa na perna, fica mais do lado da perna e a gente consegue andar carregando algo. Olha só que bacana, né? O corpo é muito inteligente. Mas essa também vai ser a posição onde você consegue a amplitude máxima e a contração máxima do bíceps. Então, pegue a barra nessa posição, que é um pouquinho mais para fora do cotovelo. E simplesmente você vai fazer ajustes bem básicos, tá? Você vai inclinar o corpo um pouco para trás. Você não vai trazer a barra aqui no seu queixo. Você vai trazer mais para trás para você conseguir isolar mais o bíceps. Aí você está fazendo já a flexão de ombro, flexão de cotovelo e o seu braço já está em supinação isométrica e você não vai relaxar na volta. Você vai fazer uma excêntrica devagar sem dar descanso para o bíceps, ou seja, mantendo o bíceps sob tensão. Ah, tempo sob tensão, muito importante para a hipertrofia. Sim, mas na verdade essa expressão tempo sob tensão é uma expressão abreviada. A real é tempo sob alta tensão e esse exercício vai te dar uma alta tensão. Então mantenha o bíceps sob tensão constante, trabalhando sempre, e quando você estiver quase falhando, você faz as curtinhas ali em cima, tá? Como vocês estão vendo aí no vídeo. Essas curtinhas simplesmente vão ajudar você a trabalhar mais o pico de contração e a fadigar o bíceps por completo. Então gosto muito de começar com esse exercício, e sim, ele usa um pouco de costas e tudo mais, mas calma, só o primeiro exercício ele vai dar uma sobrecarregada cabulosa no seu bíceps, pode ficar tranquilo, eu te garanto isso, testa aí em casa depois. E agora a gente vai pro próximo, que é o feijão com arroz do bíceps, que é a rosca direta na barra reta, tá? E eu vou explicar agora, esse exercício é muito importante que vocês entendam tudo que eu vou falar aqui, porque são vários ajustes que você pode fazer, que você pode aplicar praticamente qualquer outro exercício de bíceps para que você tenha a contração máxima, beleza? Então, olha só, feijão com arroz, só que com muitos ajustes a gente consegue deixar ele muito mais eficaz ainda. Por que que eu gosto da barra reta? Simplesmente porque a barra reta vai te forçar a manter o braço em supinação isométrica. Então você já vai estar fazendo a flexão de cotovelo e a supinação do braço, que são duas ações do bíceps. E agora você vai fazer outra coisa antes de começar o movimento, que é a terceira ação do bíceps, que é a flexão de ombro. É claro que ele é assistido também um pouco pelo deltoide anterior, porém é uma outra ação do bíceps, você vai conseguir unir as 3, lembrando também que aqui você vai criar um braço de alavanca maior, ou seja, você vai criar um torque maior, fazendo com que o mesmo peso pareça ser muito mais pesado. Só com esse ajuste que você está vendo aí na tela, você já coloca o bíceps sob tensão constante durante todo o movimento e também cria um braço de alavanca maior, fazendo com que o peso pareça ser mais pesado do que ele realmente é. E antes de começar o movimento, faça a retração de escápula para gerar um pouco mais de tensão no bíceps. Isso porque a cabeça curta do bíceps tem a origem no processo coracoide da escápula. Então se você consegue retrair ela um pouco, você acaba dando uma alongada maior no bíceps, colocando um pouco mais de tensão já nele ali antes de começar o movimento. E quando você começar a realizar o movimento, lembre-se que o movimento deve ser em forma de arco e não simplesmente levar a barra para cima e para baixo. Esse próximo ajuste eu acho muito interessante e poucas pessoas fazem, tá? Você vai fazer uma pegada fraca. Então você vai pegar na barra um pouco mais fraco e vai quebrar o punho, como eu tô mostrando aí para vocês no vídeo. Na verdade, olha só, vou mostrar agora fazendo com halter para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando você faz essa rosca aí com halter, tentando manter a parte de cima do halter paralela ao teto, né, ou ao chão, você vê o que acontece com o seu punho, tá? Ele dá uma quebradinha ali, ele não fica reto. Isso simplesmente vai tirar bastante a ação dos flexores de antebraço, então você vai usar menos antebraço e vai usar mais bíceps. Eu faço bastante isso e na hora eu já sinto uma ativação maior do bíceps, então faça isso em casa e depois me fala o que você achou. Coloca sempre a pressão da barra, a pressão do movimento ali no seu dedinho, porque aí você tá sempre pensando em fazer a supinação do braço e forçando essa supinação, porque senão você também não tá tirando o máximo de proveito dessa ação do bíceps. Controle sempre a negativa, tá? A fase excêntrica do movimento, ela é tão importante quanto a concêntrica ou até mais para hipertrofia. Então controla bastante a fase excêntrica, principalmente no final, onde eu recomendo você roubar um pouquinho nas últimas repetições, mas simplesmente para você fazer mais repetições excêntricas, tá? Então você vai roubar a concêntrica para
conseguir fazer mais repetições excêntricas e ter um rompimento maior de fibras. E lembra que eu falei da curva de força? Esse exercício aqui, né, a rosca direta, vai ter a fase do movimento mais difícil no meio, tá? Então a gente está trabalhando a curva de força no meio. Então agora vamos para o próximo exercício, onde a gente vai deixar a fase final do movimento mais difícil e trabalhar um pouco mais ela, que é também a rosca direta, só que com halteres e usando elásticos. E o elástico vai ser a ferramenta com que vai fazer com que a fase final do movimento fique mais difícil e a gente trabalhe essa curva de força nesse movimento. E uma das vantagens do halter é que quando a gente faz a supinação do braço, a gente consegue fazer esse movimento concêntrico. Então a gente não está fazendo mais a contração isométrica dessa função do bíceps, e sim concentricamente, que dá um estímulo diferente. E o ajuste que eu vou falar para vocês fazerem com o halter é o jeito que você pega o halter. Então quando você pegar o halter, você quer deixar um espaço grande entre seu dedinho, tá? E a parte do peso do halter, e bem grudado do outro lado com o dedão. Tá? Dessa forma, você vai conseguir deixar a supinação mais difícil, e quando você fizer a supinação de braço, você sempre pensa no dedinho para você fazer a supinação completa e ter uma contração máxima desse movimento, tá? Então com o mesmo peso, fazendo esse ajuste, você consegue deixar ele um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, tendo uma contração um pouquinho melhor. Vamos para o próximo exercício agora, que a gente vai trabalhar outra curva de força, que é a fase inicial do movimento. Esse exercício, na verdade, não é um exercício, tá? Eu posso dar 3 opções aqui para vocês, porque são 3 opções que vão isolar mais a cabeça longa do bíceps e trabalhar mais o pico do bíceps. Então se você precisa trabalhar o pico do bíceps mais, que é uma parte fraca do seu físico, que você quer melhorar, faça esses exercícios aqui. Então como que a gente isola mais a cabeça longa do bíceps? Simplesmente colocando o braço para trás do nosso corpo. Como é que a gente pode fazer isso? Fazendo a rosca com halteres num banco inclinado ou no cabo, como eu estou mostrando aí no vídeo para vocês. Então nesses movimentos você tem uma posição mais favorável para o alongamento da cabeça longa do bíceps e consegue gerar força máxima com ela. E existe uma outra variação de rosca, que é a drag curl. Eu gosto muito dela também porque você não está fazendo a flexão de ombros, ou seja, você está tirando a assistência do deltoide anterior do movimento. Então você está jogando bastante dessa carga no bíceps e na cabeça longa, porque você vai estar jogando o seu braço, seu cotovelo para trás do corpo também. Então olha aí na tela o movimento, como que eu estou fazendo. A barra está sempre encostada no meu corpo, por isso que ela chama drag curl, porque a gente está arrastando ela ali no nosso corpo, na nossa barriga. E lembra sempre de jogar o cotovelo para trás. Esse movimento aqui você precisa esquecer um pouco do ego, tá? Porque você não vai conseguir pegar tanto peso como numa rosca normal, então pega menos peso. A forma deve ser perfeita e controlada, senão você não vai conseguir extrair o máximo desse movimento. Pense em espremer o bíceps, como eu falei no começo desse vídeo, porém espreme o máximo no final do movimento, onde não existe ponto de descanso. Porque numa rosca convencional, quando a gente chega no final do movimento, na verdade a gente está jogando o peso para a articulação ali do cotovelo, que está segurando o peso e não simplesmente o nosso músculo. Você tira um pouco da tensão do músculo e joga ali para cima da articulação. E nesse exercício, pela biomecânica dele, você acaba tirando esse ponto de descanso no final do movimento e já não consegue mais fazer isso, mantendo uma tensão constante sobre o músculo. E se você deixa de fazer a rosca no banco inclinado, uma outra dica que eu posso dar para vocês, um outro ajuste, é antes de começar o movimento, contraia o tríceps, tá? Então no final de cada repetição, contrai o tríceps, porque isso vai fazer com que você relaxe e alongue completamente o bíceps, já começando ele de um ponto ali um pouco mais forte, de uma contração já mais completa e máxima. Isso vem do princípio do stretch reflex, que quando você contrai um músculo, o antagonista relaxa e alonga completamente, você consegue um alongamento maior. Então se você consegue alongar mais o bíceps antes de começar o movimento, você vai ter uma contração um pouco mais poderosa. E por último, uma outra opção de exercício é o Scott. Sei que você já conhece, você já deve fazer, mas eu quero explicar como que ele funciona. Primeiro de tudo, uma coisa que eu vejo muita gente fazendo errado é o jeito que eles apoiam o braço na máquina Scott. Pensa que sua axila tem que estar tocando ali a parte superior do banco. Então o seu tríceps vai ficar em completo contato com o banco o tempo todo. Muita gente só apoia o cotovelo, que eu não acho ideal e que eu acho que pode até machucar um pouco sua articulação, não é o ideal. O exercício Scott não é ideal para construir o pico do bíceps, porque é o contrário de colocar o braço atrás do corpo. Aqui você está colocando o braço na frente do corpo em flexão de ombro, ou seja, você já começa o movimento em flexão de ombro, o que vai causar uma insuficiência ativa do bíceps e acaba isolando mais o braquial e a cabeça curta, né, que é a parte de dentro do bíceps. Então é um exercício muito bacana para você trabalhar bastante o braquial e a cabeça curta, que vai dar aquele volume, tá, aquele preenchimento no seu bíceps, que eu acho muito bacana e eu gosto bastante desse exercício. Então é isso aí pro vídeo de hoje, meus manos. Espero muito que vocês tenham gostado e espero muito que vocês também tenham aprendido algo novo. Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui podem parecer até um pouco bobas a princípio, mas se você fizer esses ajustes e seguir as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai sentir uma contração muito maior no seu bíceps e consequentemente
simplesmente ter resultados muito melhores. Então se você curtiu o vídeo e curte esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like e comentar aqui um outro músculo para fazer o mesmo tipo de vídeo, tá? Ensinando vocês talvez como contrair melhor o peito, como fazer um treino mais eficaz de costas, etc. E sem falar que vários vídeos meus foram desmonetizados e não tá chegando notificação mais para muitos de vocês. Então interage de alguma forma aqui com esse vídeo, dando like, comentando ou desativando e ativando o sininho, para simplesmente o YouTube entender que você tá gostando do canal, tá interagindo, para ele continuar te mandando notificação, beleza? Então é isso aí, tamo junto, valeu, falou e fui!